No ano de 2010, no rio Unja, que é um afluente do Volga, ocorreu uma história muito assustadora. Uma mulher chamada Vera estava apenas nadando no rio, quando de repente notou a aproximação de algo incompreensível. Algo nadou até ela, espetou-a bruscamente na perna e então ela sentiu uma dor aguda. Se tudo isso tivesse acontecido no mar, poderia se suspeitar de um tubarão, mas era um rio e em vez de um tubarão, um enorme bagre decidiu atacar a mulher. Ele cravou os dentes na perna da mulher e não soltou até que começaram a afastá-lo à força. Mais tarde, os médicos contaram mais de 20 pequenas feridas na perna ferida. E todos de dentes de peixe. Incluindo o risco de infecção e danos ao aparelho ligamentar, sangramento, lesões vasculares. Apenas pense, tudo isso foi feito por um bagre, aquele mesmo peixe que deveria estar no fundo. Se começarmos a estudar essa questão, fica claro que os ataques de bagres acontecem muito mais frequentemente do que gostaríamos de pensar. Aliás, alguns realmente assustam. Por exemplo, nos anos 60, não muito longe de Khabarovsk, um enorme bagre não apenas atacou um homem, mas também o arrastou para debaixo d'água. Não se sabe como a história terminou, mas os moradores locais tiveram que recorrer aos militares. E parece-me que a principal razão para tal comportamento dos bagres reside na sua dieta. Bagres comem de tudo. Sério, eles nem se importam com a espécie do seu potencial alimento. E é por isso que surgem notícias de que em algum lugar um bagre engoliu um pato ou mordeu uma criança. Sim, soa como um conto urbano assustador, mas há muitas evidências reais de bagres engolindo patos, puxando e até mesmo afogando patos adultos. Os ratos também se tornam suas vítimas. Eles são inteligentes o suficiente para avaliar suas forças e até mesmo desenvolver estratégias. Os bagres jovens se agrupam, embora nunca façam isso quando adultos, e caçam pombos que vêm para beber água. Bagres adultos observam longamente a presa antes do ataque. Seus estômagos capturados na França frequentemente contêm penas de pássaros não digeridas. Portanto, não são casos isolados. Os bagres realmente caçam pombos. Naturalmente, mesmo para o maior bagre, um humano é uma presa muito grande, mas isso não significa que o bagre não atacará, por exemplo, para proteger sua pele. E eu não estou exagerando quando digo que há muitos exemplos de ataques brutais. Em um reservatório não muito longe de Lipetsk, viveu um grande bagre por muito tempo. De acordo com testemunhas, era realmente uma criatura enorme que devorava todos os habitantes do reservatório e até cães que acabavam na água por acaso. E uma vez o bagre até comeu um leitão que estava nadando na beira da água. Um peixe que comeu um porco. Você consegue imaginar? Agora, vamos lembrar de um fato muito perturbador. Porcos e humanos são muito semelhantes, até mesmo geneticamente compatíveis. Isso significa que também devemos ser mais cuidadosos? Bem, talvez Steve tenha se deparado com a informação de que às vezes são encontrados dedos humanos nos estômagos de tubarões capturados. Não. Os peixes não mordem pessoas vivas, mas sim eles comem os afogados. Quanto mais o corpo se decompõe, mais macio ele fica e mais forte é o cheiro. E os vermes ficam simplesmente em êxtase com isso. Mas isso não significa que os peixes vão provar nosso sabor agora e começar a comer pessoas vivas. No entanto, em alguns reservatórios com uma grande quantidade de vermes, a natação é proibida. O que você acha que é o motivo? Provavelmente as autoridades estão preocupadas que alguém possa acidentalmente pisar em um peixe e se machucar. E, como geralmente acontece, todos os animais recebem um bilhete feliz da natureza e começam a se espalhar com uma velocidade assustadora literalmente por toda parte. Quando, há algumas décadas, sapos começaram a aparecer nos arredores de Colônia, os pescadores ficaram surpresos e felizes. Parece ser uma prova de quão limpa é a água do rio. Mas então a quantidade de sapos começou a aumentar drasticamente. A cada ano havia cada vez mais deles. No ano de 2010, mais de 14 toneladas de sapos foram retiradas do aquário de Reina. Além disso, os peixes se reproduziam rapidamente em uma região e se espalhavam para outros corpos d'água. Hoje, é possível encontrar sapos em toda a Europa. Apenas na Escandinávia eles não estavam presentes até recentemente. Simplesmente porque é muito frio lá. A temperatura é uma das razões para a rápida disseminação dos sapos. Eles gostam de calor, então a industrialização e o aquecimento global são os responsáveis. Onde ele estaria sem isso? As pessoas até soltaram filhotes de bagre para que eles crescessem e pudessem pescar. Quem sabia que os bagres começariam a pescar pessoas? E não se esqueça que esses peixes são de longa vida.
Claro, não ao nível dos tubarões da Groenlândia, mas a idade de um bagre de 1 metro de comprimento é de cerca de 40 anos. A idade do maior indivíduo capturado é estimada em 70 anos. Seu comprimento chegava a quase 2 metros. Você entende o quanto isso é? Com tais dimensões, você pode se permitir comer tudo o que quiser. Em suma, pelo que parece, o peixe-gato cresce a vida toda sem nenhum limite superior. E quanto maior o peixe fica, mais ele come. Quem desconhece a capacidade dos peixes-gato de crescerem até tamanhos irreais, costuma pensar que a radiação é a causa do crescimento anormal. Bem, o que mais culpar? A radiação e a poluição? Especialmente quando encontraram peixes-gato gigantes no lago da usina nuclear de Chernobyl. Mas a radiação não tem relação com isso. Em primeiro lugar, geralmente funciona ao contrário. Os animais adoecem e morrem sem conseguir crescer o suficiente. Em segundo lugar, as espécies capturadas em Chernobyl deveriam ser grandes por natureza. Além disso, há evidências de captura desses peixes em regiões livres de radiação, onde eram ainda maiores. Em suma, os bagres radioativos são apenas sortudos que têm comida em abundância e não têm predadores. Provavelmente, em mais alguns anos, eles ficarão ainda maiores. E quanto maior o bagre, naturalmente maior será a sua captura. Por que gastar energia e tempo pescando um peixe pequeno, quando você pode pegar algo mais nutritivo? No final das contas, os bagres vão comer quase tudo que pode caber em suas bocas. Tudo começa de forma bastante inofensiva. Eles se alimentam de vermes, moluscos, crustáceos e insetos. Mas à medida que o peixe cresce, sapos, outros peixes e até mesmo seus próprios entram no seu cardápio. A dieta dos verdadeiros gigantes inclui aves, pequenos mamíferos como cães e até mesmo ovelhas inteiras. E os próprios podem se permitir tudo isso, não apenas por causa do tamanho. Como eu já disse, eles são inteligentes o suficiente para elaborar várias estratégias durante a caça. Eles realmente entendem muito bem o que estão fazendo. A natureza dotou os animais com tudo o necessário para caçar. Por exemplo, eles têm uma sensibilidade muito bem desenvolvida que permite detectar as vibrações da presa. Eles se adaptam muito bem a novas fontes de alimento quando aparecem, ou seja, expandem seu cardápio com prazer. Você não pode ficar perto de Sam e esperar que ele não te coma, só porque você é novo por aqui. Os Sams também adotam novas estratégias de caça quando necessário, por exemplo, caçando pombos do chão. Eles também analisam as rotas de migração de qualquer salmão ou arenque, mesmo se encontrando com eles pela primeira vez, e então assumem uma posição confortável para caçar. E caçam com sucesso. Bem, já falei sobre a habilidade de se unir para encurralar a presa. Em geral, parece que se você vive na água, a única chance de se salvar de um bagre que te considera como almoço é parar de respirar. Os dugongos habitam o Oceano Índico, a parte ocidental do Oceano Pacífico e a Nova Guiné. Dizem que eles se parecem com enguias com suas caudas, mas muito mais interessantes são os longos bigodes que se projetam das bocas desses bagres. Eles possuem receptores de sabor que permitem ao animal detectar substâncias químicas na água ao seu redor. Eles são tão sensíveis que podem detectar as menores mudanças na acidez da água, por exemplo, aquelas causadas pela respiração de um verme poliqueto. Uma única respiração e é isso, né? O bagre te detectou. Graças a essa habilidade, esses peixes podem caçar mesmo na escuridão total. A propósito, você já ouviu falar sobre nudibrânquio? É um método de pesca de bagres com as mãos nuas. A pessoa enfia a mão na toca do bagre debaixo d'água e o puxa para fora. Mas é muito mais difícil do que parece. Primeiro, o pescador tateia na água para encontrar a casa do peixe. Se tudo correr conforme o planejado, o bagre agarra a mão do pescador, após o qual o pescador o pega com ambas as mãos. E nem sei o que pode dar errado, especialmente considerando tudo o que já te contei sobre esses peixes. O principal perigo para o pescador é o risco de afogamento. Se a água for muito profunda e você não tiver um amigo por perto para ajudar, um grande bagre pode mantê-lo debaixo d'água muito mais tempo do que você pode prender a respiração. Além disso, você precisa ser fisicamente forte e resistente, porque o bagre vai resistir. Mesmo um peixe de cerca de 30 quilos se tornará um adversário sério. Não se esqueça, ela está em seu elemento. E, em geral, a ovelha come. O bagre é capaz de quebrar as costelas de uma pessoa com um único golpe. Se você está tentando segurar a respiração com todas as forças para não afundar, então as perspectivas geralmente não são boas. Não é por acaso que a pesca submarina é considerada uma atividade muito perigosa em comparação com outros métodos de pesca. Pessoas morrem com esses tipos de diversão. Periodicamente surgem notícias sobre isso. Possivelmente, eles matam muito mais pessoas do que sabemos.
As pessoas que tiveram que lidar com a agressão, por assim dizer, dizem que sua mordida é semelhante à mordida de um filhote com dentes afiados. Mas não se apresse em pensar que isso é inofensivo. O bagre pode não ter espinhos, mas tem dentes superiores. Fileiras grossas de dentes curvados para dentro, destinados a garantir que a presa que entra não saia com certeza, agarrando um homem pelo braço. Os bagres também têm uma tendência desagradável de pressionar e girar. Imagine como se sente a mão que você colocou em um apontador de lápis. Um bagre que se agarra a uma pessoa pode rasgar a pele. E eu lembro que esses garotos adoram remo e seus dentes nunca estão limpos. E quando você pensa que encontrar um bagre comum não é o melhor evento da sua vida, aparece o bagre elétrico. Ele é capaz de emitir uma carga de até 350 volts para atordoar uma presa desavisada. No entanto, o peixe não é apenas imune às suas próprias descargas. Parece que ele não pode ser eletrocutado de jeito nenhum. É assim, graças à evolução pela imunidade. Recentemente, cientistas compararam a reação de peixes elétricos e dourados a diferentes estímulos, observando seus movimentos após exposição a descargas elétricas de outro peixe elétrico e de eletrodos. Enquanto os peixes dourados foram fortemente atingidos pela corrente elétrica do peixe elétrico e ficaram completamente imobilizados pelos eletrodos do peixe elétrico. Parecia que eles não se importavam nem um pouco com os choques elétricos. Não tenho certeza se ele sequer os notou. Por que isso acontece? Ninguém sabe ainda. Mas é certo que as pessoas ainda não se tornaram vítimas de choques elétricos. Um grande urso é capaz de simplesmente surdo um homem, mas lembre-se, os ursos crescem a vida toda. Quem sabe talvez haja um peixe nadando por aí agora que é grande o suficiente para matar. Até breve. Legendas criadas.